Bom dia! Começando a nossa aula de número 182 e o tema de hoje é batalha espiritual. Como que você vai fazer para se preparar? Seja muito bem-vindo, você que está aqui ao vivo comigo. Por favor, fala para mim se você está conseguindo me ver e me ouvir bem, tá bom? Depois que você confirmar isso para mim, coloca também para mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, porque caso você seja novata, eu quero te dar as boas-vindas, tá bom? Bom dia, Adriana. Bom dia, Fabi, Rosimeire, Kelly, Márcia, Valéria, Maiara, Fabiana, Thalita, bom dia. Tudo certo aí pra vocês, meninas? Sim, estou vendo. Beleza, tudo certinho. Então, coloca aqui pra mim se você é aluna novata ou se você é aluna veterana, tá bom? E aí, coloca aí a sua cidade. Então, deixa eu ver. Isabel Nascimento novata, seja bem-vinda. Patrícia, Carla, Simone também, seja bem-vinda. Salene também, seja bem-vinda lá do Acre. Eita, coisa boa. Bom dia, Érica. Bom dia, Bru. Wanda, bom dia, novata também. VG, coloca pra mim o seu nome, meu bem. Bom dia, Cíntia. Bom dia, Cida. Ana Clara colocou, ó, sou aluna novata, sou aqui de Fortaleza. Ô, coisa boa! Então, gente, ó, o tema da nossa aula de hoje, tá? É batalha espiritual. O que é que eu quero pedir? Se você tem uma amiga que você sabe que ela gosta de estudar a Bíblia, que ela gosta desse assunto, que ela vai se interessar pela nossa aula, você vai clicar aqui embaixo, você que tá comigo aqui no Instagram, tá bom? Tem 3 pontinhos aqui embaixo. E aí, você vai clicar nesses 3 pontinhos, vai aparecer um aviãozinho e você vai mandar para 10 amigas, combinado? Coloca aí pra mim quando der certo. Bom dia, Luana, Ana, Juliane, Vanessa, Laudecira, Ana Lopes, Silvana, Luana, Dani, bom dia, Neide, novata também, Aninha, seja bem-vinda. Bom dia, Grazi. Eita, que vocês estão rápidas nos comentários. Bom dia, Julie, Karina. Então, olha só, pra você que tá aqui pela primeira vez, vou te explicar como que funciona aqui os nossos estudos, tá bom? Como que você pode aproveitar tudo que a gente oferece aqui pra vocês, certo? Meu nome é Priscila, quero começar me apresentando, né, pra vocês. Sou casada com o Tércio. Eu e Tércio, nós somos pais do Azaf. Nós também somos pastores auxiliares na Seven Church. E além do nosso ministério como pastores, a gente tem também a nossa empresa, que é a Academia de Vida Abundante. Ó, inclusive, acabou de entrar aqui o Instagram lá da empresa. No caso aqui é Tessie. E na nossa empresa nós temos nós desenvolvemos algumas áreas e uma delas, que é a que eu tô assim mais à frente, né, tomando conta, bem aqui trabalhando com vocês, é o estudo da Bíblia para mulheres. Então, nosso foco aqui, no meu Insta, no meu canal do YouTube, Telegram, grupo de WhatsApp, qualquer lugar que você vá caminhar comigo, o nosso foco vai ser sempre o estudo da Bíblia. Tudo que a gente faz aqui, né? Todas as aulas, todo post, todo stories, tudo que eu desenvolvo, todo material para vocês, é sempre baseado na palavra de Deus. Então, já quero deixar a dica aí para você pega a sua Bíblia para você acompanhar a aula de hoje, certo? E pega também aí o seu caderno para você poder fazer as anotações. Por quê? Porque aqui é uma aula. Se você pegar as ideias que eu vou, os conceitos que eu vou liberar aqui pra você, as chaves, e você não guardar em lugar nenhum, você não vai ter como aplicar depois, vai ficar assim, meio perdido. Então, recomendo que se você puder, pega aí o seu caderno pra você anotar, tá bom? Pri, como que você desenvolve esse trabalho de estudo da Bíblia? Primeiro lugar, é só pra mulheres, aqui é Clube da Luluzinha. Todos os nossos cursos, todos os materiais são desenvolvidos especificamente para mulheres. Por quê? Porque a gente tem umas necessidades diferentes, né? A gente tem rotina diferente, então é tudo pensado para o nosso universo, para aquilo que a gente vive, tá bom? Você pode estudar comigo de quais maneiras? Vamos lá. Você pode estudar comigo nas nossas aulas gratuitas, toda quarta-feira. Estão acontecendo aqui no meu Instagram, às 10h07 da manhã. Você já pode vir estudar, ok? Pri, essa aula fica salva? Fica por algumas horas, né, lá no meu canal do YouTube. Então, se você não consegue assistir a aula toda, você tem que ir lá pro meu canal, se inscrever nele, pra quando
a gente liberar o replay, você poder pegar ele lá, ok? Então vamos lá, como que você pode estudar comigo? Me acompanha aqui. Aulas gratuitas, através dos vídeos e dos posts em texto que eu libero aqui no Instagram pra vocês, das caixinhas que eu tô sempre tirando as dúvidas de vocês. Tem o nosso canal do Telegram, tem os grupos de conteúdo lá no WhatsApp pra quem não gosta do Telegram. Pri, não gosta, não sei usar, não tem problema. Tem lá o WhatsApp e também através dos nossos cursos e mentorias avançados. Nesses cursos, nessas mentorias, eu consigo acompanhar você mais de perto, entregar o conteúdo bem organizado e bem mais aprofundado do que aqui, né? Que a gente só tem essa aula aqui que dura no máximo 1 hora, tá bom? Então, confirma aí pra mim, já pegou sua Bíblia, já pegou seu caderno, já mandou o avião para suas amigas, posso começar o conteúdo, tá tudo certo? Coloca aí pra mim se tá tudo ok. Pri, qual é o tema da aula de hoje? A gente vai estudar sobre batalha espiritual. É um tema que vocês sempre me pedem, sempre a gente conversa nas caixinhas. E aí, no domingo, eu liberei um devocional, né? Textos pra você meditar. Pri, como é que tá esse texto? Onde é que tá? Tá lá no meu feed. Tem versículos da Bíblia pra você meditar a cada dia da semana, certo? E aí, eu quis trazer esse tema também pra aula de hoje, porque só ali nos versículos eu não consigo aprofundar tanto com você, tá bom? E aí, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre batalha espiritual é o seguinte: é algo que é real. Como assim, Pri? Precisa falar isso? Parece algo tão óbvio. Precisa, porque existem pessoas que é como se a mente delas até entendesse que existe a batalha espiritual, mas elas vivem como se não existisse. E a gente precisa entender que essa batalha, ela vai envolver e ela vai atingir os nossos 3 pilares. Quais são esses pilares? Espírito, alma e corpo. Então, existem batalhas, né? Quando você tá ali em grandes batalhas espirituais, o seu corpo sente, as suas emoções sente. Quando a gente não cuida bem das nossas emoções, quando a gente abre portas emocionais, Satanás pode encontrar brechas, fraquezas da nossa mente, nas nossas emoções, para vir também e fazer a má obra dele. Então, a batalha espiritual, a primeira coisa que eu quero que você anote aí é que ela é real. E que o inimigo das nossas vidas, ele tem um propósito claro. Qual é esse propósito claro? Ele veio para roubar, matar e destruir. Tá lá em João 10:10. Jesus, ele diz, olha, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. E eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. E aí a gente precisa entender o seguinte: se a gente tem Deus, a gente tem os anjos, a gente tem o céu batalhando a nosso favor, a gente tem também o inimigo das nossas almas tentando destruir a nossa vida. Pri, e essa batalha começou quando? Começou lá no Éden, quando Adão e Eva, né, moravam no paraíso, estavam ali, eram filhos de Deus, foram criados por Deus como filhos. E Satanás foi lá, plantou a sementinha da dúvida, plantou o dardo ali na mente de Eva. Eva foi lá, comeu do fruto, abriu a porta do mundo para o pecado. E Adão e Eva, ao comerem do fruto, a Bíblia diz que eles entregaram o domínio do nosso mundo nas mãos de Satanás. O que é que o Novo Testamento diz? Que o nosso mundo, ele jaz no maligno. Então, essa guerra, ela é real. E quer você acredite ou não, ela está acontecendo. E aí, eu separei aqui alguns erros que a gente comete com relação ao reino espiritual. E que esses erros são muito perigosos e são muito nocivos. Pri, você tá falando isso pra me dar medo? Não, pra acordar você pra vida real, pra você entender que você precisa se preparar. É como se eu não preparasse você, se eu não falasse a verdade aqui pra você, é como se eu pegasse uma pessoa que nunca treinou, que não tem preparo físico, que não tem preparo mental, que nunca montou, por exemplo, uma arma, que não se preparou, que não treinou no exército e mandasse ela para um fronte de batalha, para o meio de uma guerra. Seria o quê? Irresponsabilidade, seria maldade, entendeu? Então, eu preciso que você entenda a realidade, o que é o real daquilo que a gente está vivendo. Então, vamos lá. O que acontece quando
eu não... Quais são os erros que eu posso cometer com relação à batalha espiritual? Primeiro erro é quando a gente ignora que existe uma guerra. E existem dois tipos de pessoas que ignoram. As que ignoram porque não sabiam, e a partir de hoje você não faz mais parte desse grupo, porque você já sabe que existe. E as pessoas que ignoram no sentido de negligência. Eu sei que existe uma batalha espiritual, mas eu sou relaxada. Eu sou negligente com a segurança da minha alma e do meu coração. Como fala o Simba, né, lá no filme do Rei Leão, ele diz assim, eu rio na cara do perigo. Quando você é uma mulher cristã, quando você entende que existe a batalha espiritual e ainda assim você decide não se preparar, não vestir a armadura de Deus que ele deixou pra você, não usar as armas com habilidade, não procurar ter disciplinas espirituais para guardar o seu coração, para se tornar uma mulher cada vez mais forte, você se torna uma pessoa negligente, certo? Primeiro ponto. O segundo perigo é que a gente não se prepara como deveria. Então, você até sabe que existe, você até sabe que tem que fazer ali alguma coisa, mas você vai deixando para depois. E quando chega o dia mau, quando chega a adversidade, quando chega uma batalha diante de você, você não sabe para onde correr. É como Jesus ele fala lá, que tem a parábola dos dois tipos de fundamento, tá lá em Mateus capítulo 7. A casa construída sobre a rocha e a casa construída sobre a areia. Uma mulher que é cristã, que conhece a Deus e que não se prepara para o dia da batalha, Pri, eu vou me preparar para coisas ruins. Não é isso, gente. É que é real. A Bíblia diz o quê? Jesus ele falou, no mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ou seja, Jesus disse, o negócio vai pegar, vão ter dias difíceis, tenham bom ânimo, né? Confie em mim, se prepare, que eu vou estar lá com você. Então, nós precisamos nos preparar. Então, os dois fundamentos, vamos lá, que Jesus fala. A casa construída sobre a areia e a casa construída sobre a rocha. O que ele diz? A casa construída sobre a areia é aquela pessoa que ouviu a palavra e não colocou em prática. Então, quando você sabe que existe a batalha espiritual e você não se move, você não vai orar, você não vai ler a sua Bíblia, você não vai procurar fortalecer o seu coração, proteger a sua mente, se alimentar de coisas boas, você é uma casa firmada na areia. Você sabe o que deveria ser feito e você não faz. E Tiago chama isso de pecado de omissão. Aquele que sabe que deveria fazer o bem e não faz é uma pessoa que peca. E aí o outro tipo de casa é a pessoa que sabe que existe a guerra, que ouviu a palavra e colocou em prática. E aí vamos lá, outro erro é tentar lutar sozinha sem a ajuda de Deus, achando que você vai vencer a guerra sozinha. Então tem mulheres, por exemplo, que estão passando batalhas espirituais, emocionais, crises mesmo no casamento, crise com os filhos, crise financeira. E aí, a gente tem dois extremos. A gente tem um extremo de espiritualizar tudo. E, Pri, qual é o problema de espiritualizar tudo? É colocar tudo na conta do inferno, tudo na conta dos demônios e fingir que você não tem que fazer nada, que você vai ficar parado assim, igual uma samambaia, e tudo vai acontecer e tudo vai se organizar na sua vida num passe de mágica. O outro extremo é aquela pessoa que o quê? Eu é que vou resolver. Qual é o equilíbrio que a gente tem que ter? Entender que existe uma batalha, que nem tudo está nas nossas mãos, que Deus é aquele que vai lutar por nós, mas que, por outro lado, nós precisamos nos posicionar corretamente. Vocês estão entendendo até aqui, gente? Coloca aí o símbolo do foguinho. Vocês estão caladas aí? Coloca aí pra mim se vocês estão entendendo. Tô falando aqui dos erros que a gente comete dentro de uma batalha. Então, tentamos lutar sozinhas sem a ajuda de Deus. Próximo, não usamos as armas certas. Tem gente que quer lutar a batalha espiritual usando arma carnal. Não vai funcionar. Próximo, nós lutamos contra o inimigo errado. Como assim, Pri? Tem gente que tá aqui, que tá no meio de uma guerra, no meio de uma batalha, com outra pessoa, com uma outra situação e não entende, não tem discernimento espiritual para perceber aquilo que é ataque espiritual e aquilo que é simplesmente consequência de um erro, de uma semente errada que você plantou.
Porque o que eu vejo? Eu vejo dois extremos. Quem não acredita na batalha e quem bota a culpa de tudo. Ah, não, é o reino espiritual, o inimigo se levantou. A irmã ganha X, né? A moça lá ganha X, cristã. Vai lá, pega o cartão dela, gasta 10x, como se o salário dela fosse 10x. O salário dela cai na conta, não dá pra pagar. Ela entra numa crise financeira, numa bola de neve. E aí ela tem a cara de pau de dizer que isso é o inimigo se levantando. Não, meu bem. Não é o devorador que está se levantando. Você é a própria devoradora da sua vida. Mas existem momentos em que sim, a gente percebe o ataque espiritual, certo? Então, não usar as armas certas, lutar contra o inimigo errado e o último perigo, que é o quê? Entrar em lutas que Deus não nos chamou. Ai, Pri, quer dizer que tem batalha que eu vou participar e tem batalha que eu não vou participar? Claro. Então, por exemplo, você se mete para resolver problemas que a pessoa não pediu ajuda para você, que Deus não mandou você ir lá. E aí você se mete em rascada. Você se senta para ouvir conversas, fofoca, coisa que não é para você ouvir. E aí você se mete em batalha errada. Você sai do seu lugar para orar, para fazer as coisas sem o direcionamento do Espírito Santo. E aí, de novo, você entra em batalhas erradas. Quem aqui, que tá aqui assistindo essa aula comigo, já entrou numa batalha errada? Coloca aí pra mim. Eu, Pri, já, né? E isso acontece por quê? Falta de discernimento. Falta de você parar e perguntar pra Deus. E aí, Deus, como é? O Senhor tá precisando de mim aí? É pra eu entrar nisso aqui? Então, você precisa aprender a ter discernimento espiritual. Pri, como é que eu consigo isso? Simples, com a sua Bíblia, estudando a palavra de Deus. Então, ó, ainda bem que eu não tô sozinha. Su colocou que ela já. Beijinho doce também. Mariana, Salene. Gente, quem nunca tiver entrado numa batalha errada, misericórdia, tá? Ó, já entrei, mas aprendi com o erro. Eu sempre, ó, já coloco isso aí no passado, eu nunca mais, tá bom? Então, nós não vamos mais entrar em lugares errados. Por quê, gente? Porque isso traz problema para a sua vida. E mais, traz problema para a sua família. Então, eu já vi famílias serem atacadas, chegar ao ponto de serem destruídas, porque ou o marido ou a mulher, né, que são aqueles ali que são a autoridade sobre aquela família, entraram numa batalha que não deveriam entrar, que Deus não chamou. Se meteram em problema que Deus não chamou você para resolver. Eu já vi casamento ser destruído porque uma mulher foi ajudar a outra mulher e não era ali que Deus queria aquela mulher, e a confusão foi tão grande que o casamento da mulher que foi ajudar acabou. Então a gente tem que ter muito cuidado, certo? Então nós não podemos entrar nos lugares errados. Agora vamos lá pro texto da nossa aula de hoje. A gente vai ler Efésios, capítulo 6. Eu vou ler com você do versículo 10 ao versículo 18. Esse é o texto que fala da armadura de Deus, tá bom? E depois eu vou explicando aqui os pontos desse texto com você, beleza? Pega aí a sua Bíblia, abre comigo lá em Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. A gente vai entender, a gente já entendeu aqui o que não é pra gente fazer, o que acontece quando a gente vai pra batalha da maneira errada. E agora a gente vai entender o que a Bíblia fala que nós precisamos fazer, ok? Bora lá. Efésios, capítulo 6, do versículo 10 ao versículo 18. Vamos lá, versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e no seu poder. Vistam-se com toda, se você tiver com a sua Bíblia, você for da minha turma, né, que gosta de marcar, faz um círculo aí nessa palavra toda, tá? Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Versículo 12. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Versículo 13. Por isso peguem toda, olha aí de novo a palavra toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Por que a gente veste a armadura de Deus? Para permanecer firme.
para sair viva depois. Se você for para uma guerra sem por exemplo, um colete, sem um capacete, sem estar ali bem treinada e com as armas certas na sua mão, para onde é que você está indo? Você está caminhando para a morte. É o que vai acontecer. Então ele diz que a gente precisa se vestir de toda a armadura de Deus, ok? Versículo 14. Bora lá. Portanto, fiquem firmes. E aí agora, a partir do 14, ele vai falar dos itens da armadura. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Grifa aí, primeira parte. 2. Vestindo a couraça da justiça. Versículo 15. Tenham os pés calçados na preparação do evangelho da paz. É o terceiro item. Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Versículo 17. Usem também o capacete da salvação, quinto item, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem todo o tempo no Espírito e com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então aqui, gente, o texto está falando pra gente, o apóstolo Paulo, ele está falando para aquela igreja lá de Éfeso e falando também para nós sobre qual é a armadura que nós precisamos vestir. E aí a gente precisa lembrar, por exemplo, que Éfeso era a cidade que tinha lá perseguição contra aqueles cristãos, que era difícil para eles continuarem pregando o evangelho, que eles eram mal vistos, que eles eram perseguidos, tanto pelo império, que não queria que a palavra de Cristo se propagasse, como também pelos judeus, né, que não queriam que aquilo ali continuasse acontecendo. Então, existiam batalhas, ok? Espirituais, assim como existia para a igreja de Éfeso, também existe hoje na nossa vida. Basta você olhar, por exemplo, para as músicas que estão sendo escritas, para os clipes, para as fotos, para as coleções de moda que estão fazendo. Olha para as novelas, olha para os filmes que você vai ver que a batalha está escancarada. Eu estava conversando esses dias com uma pastora amiga minha, comentei com ela, né? O reino das trevas, ele não se disfarça mais de anjo de luz. Se vestir como demônios, usar roupas que remetem ao inferno, a coisas ruins, a espíritos malignos, a atos que desonram a Deus, está em moda. E o reino das trevas, gente, ele está cada vez mais cheio de si e cada vez mais se mostrando, sem nenhum disfarce. Antigamente a gente ficava às vezes até em dúvida. Nossa, será se isso é de Deus, se não é? Parece tão bom, parece tão angelical. E no final não era. Quem aqui tem percebido isso nos meios de comunicação, nas músicas? Talvez você não perceba tanto por não ouvir. Mas existem algumas notícias, por exemplo, que é impossível que você não tenha visto. A gente teve, por exemplo, uma premiação nos Estados Unidos em que um cantor se apresentou vestido de diabo. E para quem tem um mínimo de discernimento espiritual, você via que ali estava sendo feito um ritual satânico, ao vivo, sendo transmitido para o mundo todo, com milhares de pessoas aplaudindo, vendo aquilo bonito. E aí, a apresentação era feia, era um culto ao mal, a música era horrível. Então, a voz das trevas, eles estão gritando cada vez mais alto. Resta saber o quê? Como que a gente vai se posicionar? A gente tem 3 tipos de posição. A gente pode se posicionar na posição do medo. Ai, meu Deus, o mal está prevalecendo e tal. Ei, não tem problema, eles podem gritar. Basta um feixezinho de luz que um quarto inteiro no escuro, ele vai ser iluminado. Quanto mais o reino das trevas tenta dominar, mais fácil se torna para um pontinho de luz fazer a diferença. Então a gente não precisa ter medo. A gente não precisa ter medo por conta disso, e a gente não precisa ter medo porque o final da história já está escrito, está lá em Apocalipse. A gente já sabe quem vence. A gente já sabe que o dragão vai ser esmagado debaixo dos pés de Jesus. Então nós não precisamos ter medo. Então quais são os posicionamentos? O posicionamento de quem tem medo, o posicionamento de quem finge que não está acontecendo. Ai, não, isso não é comigo. Ai, não tenho nada a ver. Vou ficar aqui calada. Vou ficar aqui negligenciando isso. Não vou abrir minha boca. Não vou me posicionar.
tenho medo do que as pessoas vão pensar de mim, tenho medo de ser cancelada, porque, né, é uma voz que está contra a agenda. Então, nós, como mulheres cristãs, nós não podemos ficar caladas. Só que o barulho que a gente tem que fazer não é no meio da rua, muitas vezes. O barulho, né, que a gente tem que fazer tem que ser dentro da nossa casa. O que seus filhos estão ouvindo? O que os seus adolescentes, o que eles estão assistindo? Quais são os filmes? Gente, a minha mãe, né, há zilhões de anos, há zilhões não, que eu sou nova, né? Mas quando eu era mais nova, a minha mãe tinha muito cuidado. Ela sabia exatamente cada música que eu ouvia. Quando eu ligava assim, né, a televisão, alguma coisa, ela tava lá perto de mim olhando o que eu tava assistindo. Eu, como adolescente, achava achava chato. Só que a minha mãe tava ali cumprindo o papel dela, o meu papel, o seu papel dentro do nosso lar. É nós sermos guardiãs. Só que como que você vai guardar a sua casa, meu bem, se você tá desprotegida? Como que você vai interceder pelos seus filhos, interceder pelo seu marido? Como que você vai, muitas vezes, cuidar de outras pessoas, discipular, se você mesma não estiver bem preparada? De novo, é você se lançar numa guerra sem estar bem protegida. Então, essa é a importância da gente entender bem sobre batalha espiritual. Claro que aqui nessa aula, é uma aula, né, de 1 hora, não vou conseguir explicar tudo pra você, mas o que eu puder eu vou compartilhar aqui, tá bom? Então vamos lá. A gente precisa vestir toda a armadura de Deus. Nós precisamos usar armas espirituais e não armas carnais. Primeira coisa que ele vai falar aí é: cinjam-se da verdade. Em algumas versões vai dizer que você tem que usar o cinturão da verdade. E aí a gente tem que entender que a figura que Paulo está usando aqui é a figura do soldado da época dele, não é o soldado da nossa época. E aí, esse cinto da verdade é como se fosse um cinto assim de couro bem largo, que começasse aqui embaixo do peito e protegesse aqui a essa região do abdômen, dos órgãos vitais. Lembra aqueles homens que levantam pesos muito pesados nas Olimpíadas? Que eles usam um cinto assim de couro ali na região do tórax, da cintura, para eles terem mais força, para eles terem mais equilíbrio, para eles não machucarem a coluna e conseguir levantar aquele peso. Quem aí já viu esse tipo de gente praticando esse esporte de levantamento de peso? Era um cinto parecido com aquilo, certo? Então, Pri, para que serve o cinturão da verdade? Ele é um suporte para proteger o tronco, que eram os órgãos vitais, né? Que tronco, Pri? O seu tronco espiritual, certo? E isso também vai dar força para você, ok? Outra coisa, Pri, o que é esse cinturão da verdade? É a gente proteger a nossa vida, proteger a nossa mente com a verdade de Deus. A nossa mente, o nosso coração, eles precisam ser livres do engano. Tava falando ontem, na aula que eu fiz, na imersão que eu fiz com as alunas do Virtuosa, explicando para elas que o maior sinal da vinda de Jesus é o espírito do engano. Existem homens e existem mulheres que se dizem cristãos e usam essa nomenclatura para distorcer a palavra de Deus, para enganar as pessoas e para arrastar essas pessoas para longe de Deus. Pri, misericórdia, por que existe esse tipo de gente? Porque está na Bíblia. Lá em Mateus, capítulo 24, ele diz que nos últimos dias vão se levantar falsos mestres e falsos profetas. O espírito do engano vai atuar. E que esses homens, se fosse possível, eles enganariam até aqueles que pertencem a Cristo. Então, nós precisamos andar com a verdade, vestir, cingir a nossa vida com a verdade. Pri, qual é a verdade? Que verdade é essa que eu tenho que vestir? Lá em João, capítulo 14, versículo 6, o que Jesus diz? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que significa cingir com a verdade? Significa você pegar a palavra de Deus, que é a verdade, e está lá em João, capítulo 8, versículo 31 e 32, e precisa colocar ela aqui, ó, dentro da sua mente. Pri, como que eu faço isso? Lendo a palavra de Deus todos os dias, estudando, aprofundando. Isso aqui que a gente está fazendo é o estudo da palavra de Deus. A verdade está entrando na sua cabecinha, lavando aí e jogando fora as mentiras, ok?
Então, existem pessoas que estão na igreja, entregaram a vida para Jesus, caminham com Deus, e porque não se cingem da verdade, elas vivem uma vida atormentada, aprisionada pelo espírito do engano, pelo espírito da mentira. Elas são muitas vezes como se elas fossem uns zumbis que precisam de libertação. Vai no culto, mas a palavra não entra. O pastor fala uma coisa, ela entende outra. Tudo ali opera no espírito da mentira. Nós não podemos ser esse tipo de pessoa. Na verdade, nós precisamos ser aquelas que carregam a verdade, que vivem a verdade e que vão ajudar essas pessoas a serem livres do espírito do engano, certo? Então, primeira coisa, o cinturão da verdade. Segundo, é a couraça da justiça. Você precisa colocar a couraça da justiça. O que era a couraça da justiça? É como se fosse assim uma blusa, né? Um top, entre aspas, feito de metal, que era colocado aqui na altura do peito do soldado para proteger o coração. Pri, qual é essa justiça? A justiça perfeita aconteceu na cruz. A Bíblia diz que em Jesus nós fomos justificadas do nosso pecado. A gente era pecador, a gente estava com a condenação lá certa. O salário do pecado era a morte, estava tudo perfeito, né? Pra gente ir lá pra pagar a nossa dívida. Jesus veio, morreu na cruz no nosso lugar e a Bíblia diz que ele nos justificou. Agora pensa comigo, se em Jesus eu já sou justificada, se a palavra de Paulo aqui, e ele está falando para cristãos que já foram justificados, por que ele diz que eu tenho que vestir a couraça da justiça? Porque a justificação, a obra que Jesus fez na nossa vida, nós precisamos viver ela na vida real. Pri, traduz para mim. É o seguinte, Jesus ele morreu na cruz por você, ele perdoou os seus pecados. Ele pegou você que era escrava da mentira, escrava do pecado e tornou você filha. A Bíblia diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos transportou para o reino da luz. Se eu sou filha da luz, se eu sou filha de Deus, eu preciso viver como filha de Deus. Então essa couraça aqui da justiça é o quê? Primeiro, é o que Jesus fez por nós, mas são também as nossas atitudes. É você escolher andar no caminho de Deus. É você ter ações que reflitam a justiça de Deus. É aquilo que Tiago diz assim, ó. Ei, a fé sem obras é morta. Por quê? Se você crê em Deus, se você entregou a sua vida a Jesus, mas a sua vida dá testemunho contrário, tem algo de errado, não tá certo aí, nessa conta. Então, nós precisamos viver uma vida que honre a Deus. Então, vamos lá. A gente já viu o cinturão da verdade, a gente já viu a couraça da justiça, e eu quero ainda falar nessa aula com você sobre o calçado que a gente tem que usar, que ele vai falar no versículo 15, que ele diz que a gente tem que usar a paz, o evangelho da paz, o evangelho das boas novas, como o nosso calçado, ok? Pra quem tá perguntando, Pri, eu não vou conseguir ver a aula toda. Não fica preocupada, a gente vai liberar o replay dela lá no meu canal, certo? Quero combinar aqui duas coisas com vocês. Eu quero continuar essa aula, eu vou continuar ela na semana que vem, porque são 6 itens da armadura. Eu vou conseguir ver 3 aqui com você e eu quero ver os outros 3 na semana que vem. Vocês topam? A gente já viu o cinturão da verdade, a couraça da justiça, e a gente também já falou aqui do evangelho, a gente vai falar do evangelho da paz, beleza? E na próxima aula a gente fala do escudo da fé, do capacete da salvação e da espada do Espírito Santo, que é a palavra de Deus. Coloquem aí se vocês topam. Beleza? Sim, sim, sim. Ok. Então, vamos lá. Ó, antes de eu falar aqui do calçado do evangelho da paz, eu quero pensar com você no seguinte, e você vai entender que tem tudo a ver com esse evangelho, tá? Com essa paz que Deus quer nos dar e tem a ver com a mentira, com aquilo que Satanás quer fazer na nossa vida. A obra dele, gente, o trabalho dele é causar confusão na nossa mente, confundir a gente. Por isso que vai ter lá na frente o capacete da salvação protegendo a nossa mente. E aí,
O nosso inimigo, ele quer roubar a nossa paz. Ele quer ocupar a nossa mente com distrações. E ele quer colocar angústia e ansiedade. Só que Deus, ele quer o quê? Ele quer proteger a nossa vida. Por isso que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, Paulo, ele escreveu não só esse texto aqui de Efésios, mas outros textos sobre batalha espiritual. É porque aqui, na nossa aula, o tempo é mais corrido, eu não consigo pegar e estudar texto por texto com vocês. E aí, eu tenho um livro que fala muito sobre isso. Ele não é explicando sobre batalha espiritual, mas ele é uma história baseada na batalha espiritual, que é o livro de C.S. Lewis, que é o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. É um clássico cristão. Quem aí conhece o Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz? O meu, eita, guardei ali na estante. Mas depois eu boto nos stories a foto dele para vocês verem. E aí, lá C.S. Lewis, ele diz o seguinte, ó. Não há nada mais eficaz que o suspense e a ansiedade para bloquear a mente humana contra o inimigo. E aí, quando ele tá falando aqui no livro do inimigo, ele tá falando de Deus, tá? Então, o que ele tá dizendo aí? Não tem nada melhor para você usar do que o suspense e a ansiedade para bloquear essa pessoa, para bloquear, no nosso caso, essa mulher de ouvir a voz de Deus, de se conectar com Deus. Ele quer, no caso aqui, Deus quer que os homens fiquem preocupados com o que fazem, ou seja, a couraça da justiça. A gente tem que pensar, a gente tem que raciocinar sobre as nossas atitudes. Por quê? Não adianta eu ter uma vida cheia de teoria, cheia de, batalha espiritual é isso, batalha espiritual é aquilo. Pois é, então eu sei o que é. E se eu não vivo, se eu não executo, não serve de nada. E aí ele diz o quê? O nosso negócio, ou seja, o negócio do inferno, é fazer com que fiquem constantemente pensando sobre o que vai acontecer a eles. O inferno, gente, ele quer roubar a nossa paz, tá? Fazendo o quê? Aprisionando a gente em dois lugares. Eles tentam aprisionar a gente no futuro, com ansiedade, pensando no que ainda não aconteceu. E eles tentam aprisionar a gente no passado. E aí, nesse livro, né, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, C.S. Lewis, ele vai, capítulo por capítulo, mostrando como que o reino das trevas usa as nossas fraquezas para nos derrubar. E aí é por isso que nós precisamos colocar o que está lá no versículo 15, ó. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz. Nós precisamos usar as boas novas do evangelho como calçado. Como assim, Pri? Calçado, gente, o calçado do soldado é aquilo que firma os pés do soldado. O sapato do soldado, naquela época lá de Paulo, ele tinha uns materiais por baixo que não deixavam ele derrapar, para ele não escorregar. Imagina você estar diante do inimigo e vem uma ansiedade, vem uma preocupação no seu coração e na hora da batalha você escorrega e você cai. Espiritualmente falando, né, é aquilo que diz lá em Provérbios: se você se mostra fraca no dia da angústia, então você é realmente fraca. Então, como que a gente reage diante de batalhas? Só que a reação que você tem num dia desafiador, ela não nasce ali naquele dia, ela é fruto daquilo que você construiu, daquilo que você estudou, da intimidade que você teve com Deus lá atrás. Se você, Pri, eu tô no tempo da dificuldade hoje, ok, então você vai correr atrás do tempo perdido e vai buscar mais de Deus na sua vida. Então, a paz com Deus é a nossa rocha. Lembra de novo que eu falei lá no começo da aula sobre os dois tipos de fundamento. O fundamento, né, que é a pessoa que construiu a casa na areia e a pessoa que construiu a casa na rocha. E o que Satanás ele quer fazer? A batalha, ela acontece principalmente aqui, ó, na nossa mente. Se você perde a batalha aqui, é quase certo que você vai perder a batalha, né, no dia a dia. Se você vence a batalha na sua mente, é mais fácil você vencer a batalha no mundo real. Então, o que Satanás ele faz? Ele tenta nos distrair. Nos distrair com o quê? Vamos lá. Com as mentiras, com coisas que não aconteceu. Tenta distrair você, colocando muita teoria e pouca prática. Tenta distrair a nossa vida com angústia, com ansiedade, com preocupação, pensando no futuro.
Então, é por isso que a gente precisa ocupar a nossa mente com coisas boas. A gente precisa ocupar. A Bíblia diz lá em Provérbios capítulo 4, versículo 23, ele diz o seguinte, ó: sobretudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Se eu e você, se nós não guardamos bem o nosso coração, a gente já começa a batalha em desvantagem. A gente já começa o processo colocando a nossa vida em risco. Então, nós precisamos o quê? Guardar o nosso coração, guardar a nossa mente para quê? Primeiro, para a gente sobreviver, né? No mundo mal, no mundo cheio de problemas, cheio de ataques, cheio de notícia ruim. Se você não souber como guardar o seu coração, se você não souber como blindar a sua mente dos ataques do mal, você corre o risco de ser atingida e de adoecer na sua alma e no seu espírito, ok? E aí, quando a gente adoece, quem é que vai cuidar de quem a gente ama? No mundo real, né? Quando a mãe adoece, ela consegue ter tempo para ficar doente? Não. Ela tem que cozinhar, tem que limpar a casa. No mundo espiritual também é assim. Quando nós adoecemos espiritualmente, a nossa doença, primeiro, contagia quem está perto e coloca em risco a vida de quem nós amamos. E aí, gente, é por isso que eu trouxe esse assunto de batalha espiritual. Porque não dá para ver o inferno se levantando do jeito que tá e a gente, como igreja, como corpo de Cristo, continuar assim, né? Alegre e serelepe, cantando como se nada houvesse, como se nada acontecesse. Nós precisamos ter noção clara da realidade. E a gente também precisa entender quem são os nossos inimigos. O nosso inimigo não é A, não é B, não é fulano de tal, não é a pessoa que... Pri, o meu inimigo é a pessoa que tá lá no meu trabalho. Não. Aquilo ali é uma pessoa que pode o quê? Ter um coração fraco e Satanás está lá usando ele. Mas não são essas pessoas. A Bíblia diz que o nosso inimigo, ele é espiritual. E aí, nós precisamos nos preparar. Para te ajudar nisso, certo? A gente tá tendo esse devocional aqui, essa aula. Vamos continuar esse assunto na semana que vem, mas eu quero fazer um convite para você que quer aprofundar. Pri, eu preciso entender mais sobre batalha espiritual. Eu preciso aprofundar. Pri, eu percebi que eu tenho alimentado a minha mente com livros errados, filmes errados, música errada, com tudo errado. Eu preciso limpar a minha cabecinha, encher a minha vida de coisas boas e me fortalecer. Então, é o seguinte, para você que quer avançar sobre isso, a Cris parece que já estava até lendo aqui o que eu vou falar. Para você avançar sobre isso, o que eu decidi fazer? Eu decidi liberar um curso meu que não está mais disponível, que foi um curso maravilhoso, que é o quê? O estudo, capítulo por capítulo, do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Tem algumas alunas aqui que com certeza participaram, já viram esse curso comigo. Então, Pri, o que eu vou ver nesse curso? Você vai ter lá o resumo, tá? Do livro Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, mas não só isso. Eu vou viajando com você dentro do livro, explicando pra você capítulo por capítulo. Pri, por que esse livro? Porque ele é um clássico, certo? E por quê? C.S. Lewis, ele tinha a habilidade de ver coisas que nós não enxergamos. As pessoas que viveram no nosso passado, certo? As pessoas que estavam lá atrás, elas elas passaram por batalhas e venceram, e essas batalhas muitas vezes se repetem e a gente não enxerga. Então, assim, é um livro que é um clássico. É um livro que não é tão comum das pessoas usarem para fazer esse tipo de estudo, mas nós não somos todo mundo e por isso que a gente fez o nosso estudo de batalha espiritual usando esse livro, certo? Pri, como que eu vou fazer para ter acesso a esse estudo? Você vai colocar aqui nos comentários, tá bom? O nome batalha, que vai chegar o link para você. Enquanto vocês vão escrevendo, eu vou explicando como que vai ser. Lá dentro você vai ter as aulas de todos os capítulos do livro. Pri, eu preciso ter lido o livro para assistir às aulas? Seria melhor. Mas se você não puder, não tem problema. Dá para você assistir às aulas e ler o livro depois. E aí, quando você for lendo, inclusive, vai até facilitar para você a leitura do livro. Por quê? C.S. Lewis, gente, não é um autor fácil de entender. Primeiro, né? Não é da nossa época.
não é do nosso país, era de outra realidade, de outra época. E segundo, ele era um acadêmico, ele era um professor. E por mais que ele tentasse ali, né, usar uma forma de comunicação mais fácil, a gente tem décadas separando a gente de um livro para o outro. Por exemplo, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Foi escrito no ano entre 1941 e 1942. Então, olha só, quanto tempo depois nós já estamos, ok? E ainda assim é um livro relevante. Então, lá dentro do curso, preste atenção que você vai receber as aulas. Pri, como é que são essas aulas? São aulas em vídeo, gravadas, já lá na nossa plataforma, certo? E aí, além disso, você vai ter, junto de cada aula, o resumo em PDF com as citações que eu usei, as observações que eu fiz, tudo direitinho para você poder baixar e ir batendo com o seu livro, grifando lá no seu livro e ir anotando, ok? Só que, não bastando ter só isso, eu decidi liberar mais um outro curso junto. Pri, que curso é esse? É um estudo que eu fiz aqui, exatamente sobre Efésios 6. Só que esse estudo eu fiz durante... Eu tô na dúvida agora se foram 5 ou se foram 6 aulas. E aí, em cada aula, eu estudei um item da armadura. Então, tem uma aula só sobre o cinturão da verdade, uma aula só sobre a couraça da justiça, uma aula sobre cada item, cada um dos 6 itens. Então, é por isso que, né, eu disse pra vocês, aqui eu não consigo me aprofundar muito, mas eu tenho esse material e eu quero disponibilizar ele para você poder estudar. Pri, e qual vai ser o investimento de tudo isso? Somente R$ 29,90. Gente, não é nem o preço do livro do C.S. Lewis, tá? Que é um livro muito bom. Mas assim, R$ 29,90 você vai ter 2 cursos. Você vai ter o estudo completo de Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz e também o curso A Armadura de Deus, ok? Pri, pra quem que é esse curso, tá? Pra quem quer estudar sobre batalha espiritual, pra quem quer entender o livro de C.S. Lewis. Pri, eu já comprei esse livro, eu desisti de ler. Eu tenho alunas que me falavam isso, né? Desisti de ler porque eu achei que o livro era muito difícil. Deixei ele pra lá, tá? Pra quem quer entender as artimanhas de Satanás. C.S. Lewis, gente, Pri, como é esse livro? Me explica. É um diabo mestre, né? O diabo sênior, aquele que já como é que eu posso dizer? Avançou. Fê, eu vi sua pergunta, eu vou já responder, tá, meu amor? Pra alguém que já avançou. E aí, ele pega, né, como é que eu posso dizer? Ele tem um estagiário, ele tá escrevendo cartas, instruindo esse diabo estagiário sobre como que ele deve atacar o humano. E aí, a gente vai vendo os ataques, a batalha espiritual da ótica do inferno, não da ótica comum, ok? Pri, eu sou católica, eu posso participar? Serve pra mim? Serve, gente. Todas nós, né, usamos o que como base? O que você vai ver lá dentro do curso? A Bíblia. C.S. Lewis, ele tinha amigos católicos, inclusive o amigo, né, que levou ele para Jesus era católico, eles conviviam. Então, assim, ele escreveu um livro que qualquer pessoa que acredite em Jesus, creia e siga a Bíblia, vai conseguir gostar e vai conseguir tirar proveito, certo? Então, é um livro muito, muito, muito bom. Recomendo que você leia, só que ele não é fácil. Então, se você quer a minha ajuda, usa o livro, tá bom? Tudo que a gente usa lá, vai ter lá na sua Bíblia também. Então, não precisa ficar, como é que diz, ter dúvida. Inclusive, gente, já tenho várias alunas católicas nos nossos cursos e elas sempre dão feedback positivo, tá bom? Por quê? Porque dentro do nosso curso, a gente estuda Bíblia, tá bom? Então, não tem problema. Deixa eu ver aqui. Pri, o livro me ensinou que o diabo não vem quebrando tudo, ele é sorrateiro e usa as mínimas coisas para nos perturbar. Exatamente, ele vai no detalhe, é nesse detalhe aí que a gente vacila e cai. A Saura colocou, ó, esse curso é simplesmente perfeito, nos faz refletir em como estamos vivendo no dia de hoje. O diabo ensina o seu aprendiz a pescar a vida para o inferno. Exatamente, beleza? Gente, vocês têm alguma dúvida sobre a nossa aula de batalha espiritual, tá bom? Ou sobre o curso? Vai colocando aqui que eu vou responder. Pri, quero receber o link. Comenta a palavra batalha, que vai chegar pra você. Eu tenho mais 5 minutos que eu vou usar pra responder as perguntas de vocês. Tem dúvida? Mandem nos comentários. Pri, quanto tempo eu posso ter acesso ao curso? Nosso acesso, Ju, é de 1 ano, tá? A partir do momento que você faz a sua matrícula,
o nosso sistema já libera automático no seu e-mail o seu acesso. E aí você tem 1 ano de acesso, tá bom? Ó, a Iris colocou: Pri, participei da aula que você deu sobre o livro. Terminei de ler semana passada. Vou comprar o curso novamente. Gente, ó, o curso é tão bom que as minhas alunas que já assistiram, elas vão comprar pra assistir de novo, ok? Ó, Pri, tem um livro, já li, mas não entendi muito. Su, esse curso é pra você. Você vai sair entendendo tudo que o livro fala. Pode ir sem dúvidas. Charlene, meu amor, um beijo. Deus abençoe. Ó, isso, faz que nem a Elma, coloca aí o nome batalha. Vocês têm mais alguma dúvida, gente? Deixa eu ver aqui. Ó, pergunta é a seguinte: Pri, como vencer a batalha pra conseguir, eu acho que é conseguir ler esse livro? Pois estou lendo, pra conseguir esse livro, pois estou lendo vários, mas parece que eu fico burra. Meu bem, eu não sei se eu entendi direito a sua pergunta, tá? Se você tá lendo vários livros. Uma coisa importante sobre livros, gente. Algumas pessoas conseguem ler vários livros ao mesmo tempo e não tem problema, certo? Outras pessoas funcionam melhor lendo um livro de cada vez. Se você tá... Eu não sei se eu entendi bem a pergunta, mas se você tá lendo vários livros ao mesmo tempo, dá um tempo, né, em todos eles. Eu, Pri, já tive que fazer isso. Tranquilamente já fiz. Principalmente, por exemplo, vou ler um livro que é mais difícil. Eu fico focada ali naquele livro, certo? E aí, ler um livro de cada vez, tá bom? Pri, nós alunas já temos, sim, ó, alunas do Clube do Livro, do Leia Mais e Melhor e da Mentoria Fonte, vocês já têm esse curso, tá bom? Que mais? Quais são as dúvidas de vocês? Ah, leio vários, porém esse de Lewis não entra. É uma questão de paciência, de hábito, tá? Por exemplo, para eu, Pri, chegar no ponto de conseguir entender bem C.S. Lewis, é porque eu já fui acumulando o hábito da leitura. Então, tenha paciência e use as aulas que você tem para você conseguir entender ele, tá bom, meu bem? Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Lembrando, o curso Batalha Espiritual e o curso Armadura de Deus, certo? Tá disponível para vocês por apenas R$ 29,90. Eu vou terminar aqui a nossa aula e já vou liberar um post, né, com tudo escrito, tudo que eu falei aqui para vocês na aula sobre o curso, escrito também, para quem tiver ficado com alguma dúvida poder entender, tá bom? Ai, Saura, meu bem. Ó, a Saura colocou aqui, Saura é aluna. A Pri nos ajuda a entender com clareza a nossa leitura e nos ensina como aplicar a nossa vida. Excelente pessoa usada por Deus para nos dar clareza no entendimento. Com essa mensagem, eu me despeço. Vamos fazer o print da nossa aula, tá bom? Pega aí. Vou pegar aqui minha espada para aparecer no nosso print. Gente, essa aula ajudou vocês? De 0 a 10, coloca aí pra mim. Quando vocês fazem o print, coloca aí. Se essa aula te ajudou, o que é que eu quero te pedir? Compartilha o replay dela quando eu liberar. Vou colocar aqui no Insta, vou colocar nos grupos, no Telegram. Compartilha ela com as suas amigas. Manda ela para uma amiga que às vezes está passando por uma dificuldade espiritual, por uma batalha difícil, tá bom? Fala com a sua amiga, manda essa aula para ela. Abençoa a vida dela com essa aula, tá bom? Jane, Pri, como faz para participar do Clube do Livro? Jane, meu bem, o Clube do Livro não tá aberto no momento. Fala comigo no direct que eu tenho uma outra coisa pra te indicar que vai te ajudar e vai te preparar para o Clube do Livro, tá bom? Que é o Leia Mais e Melhor. Fala comigo no direct que eu te explico tudo, mando o áudio pra você, tiro todas as suas dúvidas, tá bom, meu bem? E é isso, tá? Então, ó, Deus abençoe você. Vem comigo pro curso Batalha Espiritual, que tem muita coisa lá pra você aprender, tá bom? Semana que vem a gente volta e vamos estudar os outros 3 pontos, tá bom? Sobre a armadura de Deus. Hoje a gente estudou sobre o cinturão da verdade, a couraça da justiça e os pés calçados no evangelho da paz. Semana que vem a gente vai estudar sobre o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, tá certo? Beijo grande, Deus abençoe você. Ótimo restante de semana.